O presidente Joe Biden desistiu hoje de concorrer à reeleição nos Estados Unidos. O democrata não suportou a pressão de dentro do partido e anunciou o apoio à vice Kamala Harris como novo nome na disputa contra Donald Trump. O anúncio oficial da desistência ocorreu na tarde de hoje, por meio de uma carta publicada nas redes sociais. Biden escreveu: "Foi a maior honra da minha vida servir como seu presidente. E embora tenha sido minha intenção buscar a reeleição, acredito que é do melhor interesse do meu partido e do país que eu me afaste e me concentre exclusivamente em cumprir meus deveres como presidente pelo restante do meu mandato." Em seguida, Biden postou uma foto com a atual vice e declarou apoio a Kamala Harris como a nova candidata do partido. "Hoje, quero declarar todo o meu apoio para que Kamala seja a indicada do nosso partido este ano", afirmou o presidente. Kamala se pronunciou pouco depois por meio de uma nota oficial. Ela disse: "Estou honrada por ter o apoio do presidente e minha intenção é merecer e ganhar esta nomeação. Farei tudo ao meu alcance para unir o Partido Democrata e unir nossa nação para derrotar Donald Trump." O ex-presidente e candidato republicano à vaga na Casa Branca, Donald Trump, reagiu na própria rede social sobre a desistência de Biden. Ele afirmou que Joe Biden não estava apto a concorrer à presidência e certamente não está apto a servir como presidente. Em entrevista hoje, por telefone, a um canal de televisão dos Estados Unidos, Trump disse que será mais fácil derrotar Kamala caso ela seja a nova candidata democrata. Para este mestre em Direito Internacional pela USP, a atual vice não é um nome com apelo para ser indicada e deve haver resistência dentro do partido. O ponto que eu vejo de fragilidade na candidatura dela foi o pós-presidência, quando Joe Biden assumiu a presidência. Então ela teve uma carreira muito apagada na vice-presidência. Ela não é um nome muito popular. Joe Biden prometeu fazer um discurso durante a semana para falar mais sobre a saída da disputa. O democrata suspendeu todos os compromissos e está em isolamento desde quarta-feira, quando foi diagnosticado com Covid-19. A desistência de Joe Biden é reflexo da pressão interna do partido e de parte do eleitorado democrata. A crise na campanha do democrata começou no fim de junho, quando o desempenho dele em um debate contra Donald Trump foi considerado um fracasso e levou apoiadores a questionarem as condições de saúde do atual presidente. Algumas gafes também contribuíram para esse processo dentro do partido. Em um encontro com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, Biden o chamou de Vladimir Putin, presidente da Rússia, inimigo de Zelensky. Ladies and gentlemen, President Putin. E no mesmo dia, em um discurso, confundiu o nome da vice, Kamala Harris, com o do seu adversário, Donald Trump. I wouldn't have picked Vice President Trump to be Vice President. O novo concorrente dos democratas será definido na convenção do partido, marcada para o mês que vem. O anúncio de Joe Biden aconteceu no mesmo fim de semana em que Donald Trump fez o primeiro comício como candidato oficial do Partido Republicano. Ele falou sobre os erros do serviço secreto dos Estados Unidos. As falhas na segurança do ex-presidente ficam cada vez mais evidentes, uma semana depois do atentado que quase lhe custou a vida. Take a look at what happened. A tentativa de assassinato nas palavras do próprio Trump. Balas voavam sobre nós. O ex-presidente contou detalhes no primeiro discurso que fez depois do atentado. Foi na convenção do Partido Republicano que oficializou o nome dele como candidato à presidência. Se eu não tivesse movido a cabeça naquele último instante, eu não estaria aqui esta noite. Essa computação gráfica mostra como o movimento de cabeça salvou Trump da morte. Se ele não tivesse feito esse movimento, muito provavelmente esse projétil entraria nessa parte aqui ou aqui da base do crânio dele. Em 6 segundos, o atirador disparou 8 tiros.
e apenas um deles atingiu de raspão a orelha do ex-presidente. As balas foram parar nas arquibancadas. Um homem morreu e 2 ficaram feridos. Esta brasileira tinha acabado de chegar ao comício quando tudo aconteceu. Meu namorado achou que era fogos de artifício. Daí o pessoal começou a gritar, uma correria, e eu não estava entendendo nada daquilo. Entre chegar até o palanque, a gente passou por um prédio, que era onde estava o atirador, mas eu não olhei por o alto. O atirador estava posicionado no telhado, a 120 metros de Trump, distância aproximada de um campo de futebol. Com a ajuda da Polícia Civil de São Paulo, nossa equipe simulou o percurso da bala entre o atirador e o ex-presidente. Então, se a gente imaginasse que aqui seria o telhado, o teto, né, de um galpão, um atirador deitado estaria nessa posição e ele teria essa visão. A gente imaginando a mesma distância, ou bem similar ou bem próxima, que aquele ônibus fosse o palanque onde estava o ex-presidente. A arma usada foi o AR-15, o fuzil mais popular dos Estados Unidos. O país tem mais de 20 milhões desse tipo, comprados legalmente. E ele já foi usado nos piores massacres, como o da escola de Sandy Hook, onde morreram 20 crianças. Encontramos uma imensa variedade de modelos AR-15. O mais barato custa o equivalente a R$ 2.800. Os mais vendidos são esses, com o rosto do Trump. Aqui nos Estados Unidos, cada estado tem a sua regulamentação para comprar uma arma. Na Flórida, por exemplo, você precisa fazer um curso. Aqui no Wisconsin, isso não precisa. Você preenche o formulário aqui mesmo, ó, online, na tela do computador. Ele é enviado para as autoridades e assim que sair a autorização, você já pode pegar a sua arma e usar do lado de fora da loja. Segundo especialistas, o tiro de AR-15 mata mais porque a bala atinge quase 3 vezes a velocidade do som. Quanto mais veloz, maior o impacto. Para este ex-agente secreto do governo dos Estados Unidos, houve uma falha gravíssima no esquema de segurança. Jamais alguém deveria ter conseguido subir naquele telhado. O Congresso americano intimou a diretora do serviço secreto a dar explicações. Uma semana depois, muitas perguntas ainda estão sem respostas. O atirador Thomas Matthew Crooks, de 20 anos, usou um drone para estudar o local do comício. Neste vídeo, ele aparece perto do prédio de onde atirou. 1 hora antes do ataque, os agentes identificaram que Thomas era uma ameaça. Mesmo assim, ele não foi detido e conseguiu subir no telhado. Por que os snipers, os atiradores de elite, não conseguiram neutralizá-lo? E por que, mesmo depois disso tudo, o serviço secreto ainda permitiu que Trump subisse no palanque? Nesta entrevista ao canal Fox News neste sábado, Trump disse que não recebeu nenhum alerta dos agentes. Eu poderia ter esperado por 15, 20 minutos, mas ninguém falou nada. Acho que foi um erro. Como alguém subiu naquele telhado e não foi relatado? Várias pessoas gritaram que viram um homem com uma arma no telhado pouco antes de eu subir no palco. Então você imagina que alguém deveria ter tomado alguma providência. A segurança pode ter falhado, mas uma pessoa estava no lugar certo na hora certa. O fotógrafo Ivan Vilchi, da agência de notícias Associated Press. Ele registrou o momento em que Trump surge ao lado dos seguranças, com o punho em riste e o rosto sujo de sangue sob a bandeira dos Estados Unidos. A imagem se tornou um símbolo para os republicanos que a usaram para consagrar o nome de Trump como candidato do partido à presidência.
A segurança de Donald Trump foi colocada à prova neste fim de semana no primeiro comício depois do atentado. O Serviço Secreto dos Estados Unidos teria pedido um reforço nesse policiamento local, como a gente está vendo aqui na cidade, com mais viaturas nas ruas e também barreiras feitas com os caminhões. A segurança dentro da arena onde o evento aconteceu também foi mais rigorosa. E comícios em espaços abertos devem ser banidos durante a campanha. E a gente volta a falar sobre a desistência de Joe Biden à reeleição nos Estados Unidos. Vandrei Pereira, ao vivo, traz novas informações. Vandrei, o anúncio do atual presidente já repercute entre os aliados? Boa noite. Boa noite, com certeza, Sérgio. Boa noite a todos. Joe Biden recebeu o apoio de ex-presidentes democratas, como Barack Obama e Bill Clinton. Obama, que teve Biden como seu vice-presidente durante os 2 mandatos, elogiou a postura do colega de partido, que, segundo ele, tomou uma das decisões mais difíceis da carreira política. Obama ainda se referiu a Biden como um verdadeiro servidor público, ao colocar os interesses do partido como prioridade. Já Bill Clinton se juntou a Hillary. Em um comunicado, eles também anunciaram o apoio a Kamala Harris como a candidata do Partido Democrata. Já a ex-presidente da Câmara dos Deputados e grande personalidade democrata Nancy Pelosi disse que a decisão de Biden o credencia como um dos maiores presidentes da história americana. Voltamos aos estúdios do Domingo Espetacular. E agora nós vamos até a capital dos Estados Unidos, Washington, para saber qual é a repercussão também por lá. O repórter Eliseu Caetano está ao vivo aqui no Domingo Espetacular. Eliseu, boa noite para você. Como o Congresso americano recebeu essa notícia? Olá, boa noite. Foi justamente daqui de Washington, do Congresso americano, que Joe Biden recebeu a maior pressão para desistir da corrida eleitoral. Mais de 30 congressistas anunciaram publicamente que apoiavam a troca de candidato. Hoje, o líder democrata no Senado parabenizou Joe Biden pela decisão. Já o líder republicano aproveitou para pedir que Biden renuncie ao cargo. Agora começa por aqui uma negociação entre os deputados e senadores. Inclusive, alguns deles já teriam dito a colegas de partido a intenção de se candidatar e concorrer internamente contra Kamala Harris, a preferida de Biden. A notícia também repercute internacionalmente. O premier israelense Benjamin Netanyahu e o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky estão atentos às movimentações, já que Biden vinha desempenhando um papel crucial nas guerras contra a Rússia e a organização terrorista Hamas. Voltamos ao estúdio do Domingo Espetacular.